Quando nós falamos em alimentação de sobrevivência, é claro que para todo preparador e sobrevivencialista a primeira coisa que vem são os estoques que a gente mantém em nossas casas, para que tenhamos alimento por um longo período. E nesses tipos de alimento estão ali grãos, farináceos, são alimentos comuns do dia a dia, que inclusive nós consumimos todo dia e com estoques maiores nos proporcionam um maior tempo de alimentação sem ter que fazer uma visita ao supermercado. E até aí não existe muita dificuldade na questão de fazer um estoque. Fica muito simples. Alimentos comuns, com grande durabilidade e que vão proporcionar um cardápio até variado, mesmo numa situação difícil. Mas e quando a gente fala de situações de evasão, em que você tem que carregar um alimento com você durante uma evasão, durante uma fuga, durante uma situação de catástrofe, em que você tem que abandonar o seu conforto e você tem que levar alguma coisa para comer para simplesmente não morrer de fome. Nesse conceito existem várias opções, que inclusive são opções que vão ser válidas para várias situações de sobrevivência, seja em local mais mateiro ou seja no ambiente urbano. Temos os alimentos liofilizados, que são muito utilizados em campo por campistas, por praticantes de trekking, de montanhismo. São alimentos rápidos que basta adicionar água e logo você tem uma refeição, inclusive nutritiva e pronta para comer. Enlatados geralmente nessa questão acabam não sendo uma boa opção. Os enlatados por si só já são muito pesados e muitas vezes não compensam o seu peso na obtenção de gorduras, nutrientes ou proteínas. Nesse caso, além dos liofilizados, qual que é a outra alternativa que nós temos? E é claro, muitas vezes você pode pensar alimentos secos, barras de proteína, ou até mesmo os alimentos que o ambiente pode proporcionar para você. Porém, a gente não deve esquecer que em situações de caos ou situações de catástrofe, de sobrevivência pura, muitas vezes você não vai ter tempo de parar para preparar uma refeição ou mesmo tempo para poder procurar algo que o ambiente lhe proporcione. É nessas horas que entram as rações de sobrevivência. Rápidas, sem necessidade de preparo, bastando consumir para que você consiga se manter vivo e não morrer de fome. Hoje eu quero mostrar para vocês as rações de sobrevivência da Vita. São rações de sobrevivência fabricadas aqui no Brasil, tanto a ração sólida de sobrevivência quanto a ração líquida. A gente vai abrir, experimentar e vamos ver como é que isso aqui funciona. Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente entender como isso pode ajudar nas nossas preparações. A primeira ração que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é a ração sólida, ok? Essa é a ração SOS Vita, tá aqui rações de sobrevivência, According Solas, para a gente entender o que é esse Solas aqui. Solas é a convenção da IMO que define as normas de segurança no mar, ok? Então, desde as embarcações da questão elétrica, de toda a questão de segurança, de equilíbrio, até mesmo a questão que garante as condições de vida, de sobrevivência no mar. Aí onde entram essas rações aqui da Vita, por exemplo. Inclusive, essa ração é homologada pela Marinha do Brasil, inclusive essa ração é fabricada no Brasil e é vendida aqui no Brasil e é acessível, que é mais legal. Tá, Fernando, mas se é homologado pela Marinha do Brasil e se ela é recomendada para embarcações, por exemplo, para que tenham embarcações marítimas, exatamente, a princípio, a ideia dessa ração é para embarcações marítimas. Porém, esta ração ela é utilizável tanto em situações de sobrevivência no mar quanto de sobrevivência em terra. Essa ração ela pode ser utilizada em casos de calamidade, de desastres naturais, de pessoas em situação de abandono, isso em qualquer região geográfica, como eu falei, desde questões marítimas até terrestres. E também a vantagem dessa ração é o peso, tá? São 500 gramas nesse pacotinho aqui, e essas 500 gramas são 2.400 calorias. Então existe aqui um equilíbrio entre peso e quantidade de calorias muito bacana, até porque não é só questão de calorias. Essa ração ela contém proteínas, carboidratos, gorduras, o necessário para que uma pessoa se mantenha viva em uma situação de sobrevivência, para que essa pessoa não morra de fome. O pacote ele vem embaladinho assim a vácuo. E dentro dessa embalagem a vácuo eu vou ter 14 tabletinhos. E esses tabletinhos é que vão gerir o meu consumo
para que eu garanta uma sobrevivência para um determinado período. Uma parte muito legal dessa ração é que, como ela tem 500 gramas e o tamanho dela é bem compacto, é um pacotinho bem pequenininho, dá para você colocar no seu kit 72 horas. Então é uma forma de você ter algo para comer. É claro, não é uma refeição como uma Marie, que é uma refeição geralmente até variada muitas vezes, ou um liofilizado, que você tem sabores diferentes, enfim. Essa é literalmente uma ração de sobrevivência. Em situações de sobrevivência, onde se tem esforço físico, ou seja, deslocamento, né, que você está fazendo esforço, você está em movimento, você vai consumir um tablete desses a cada 6 horas. Lembrando que eu tenho 14 tabletes aqui dentro. Então, um tablete a cada 6 horas, dessa forma a ração vai durar 84 horas, 3 dias e meio praticamente, o que é muito legal para o kit 72 horas, como eu falei. Se você quer 72 horas, aqui você tem 84 horas de ração de sobrevivência para garantir que você não vai morrer de fome. E em caso de situações de emergência em que você está aguardando o resgate, quer dizer, você não está em deslocamento, você está ali parado, sem fazer esforço físico, você pode fazer o racionamento dessa ração. No caso, você vai comer um tablete a cada 12 horas. Nesse caso, essa ração vai durar 168 horas, ou seja, ali 7 dias, ok? Então pode durar até 7 dias dependendo da situação. Aqui dentro do pacotinho nós temos os tabletes. São 14 tabletes, ele vem assim, dentro do pacotinho. Então ele tem um pacote externo e tem aqui o pacotinho interno. Então eu vou ter 14 tabletinhos desses aqui. O aspecto da ração lembra muito uma paçoquinha, tá? Mas não tem gosto de paçoca não, tá, gente? Esse tablete aqui, ele tem gosto de bolacha maisena, tá? É esse o gosto. E não é lembra não, é gosto de bolacha maisena mesmo. Ele é um tabletinho visivelmente, ele é seco, né? Mas a princípio, aquele tablete que você pega, ele tem a impressão de também ser gorduroso, que não é de se admirar, afinal de contas aqui também possui gorduras. Claro que eu já experimentei essa ração, inclusive como eu falei, não é uma coisa intragável, tá? É claro que é uma ração mais seca, lembra muito uma paçoquinha. Lembra muito mais, e eu digo nem lembra, tem literalmente o gosto, de uma bolacha maisena, aquela bolachinha comum que a gente compra no mercado. Só que é claro que é uma bolachinha turbinada, né? Ela tem aí gorduras, proteínas, então é uma ração de sobrevivência. Ela é mais sequinha, então é claro que literalmente no consumo dela, provavelmente você vai querer também beber um pouco d'água. Isso é óbvio, quando a gente fala em alimento, você se alimenta, automaticamente o teu corpo vai precisar de água também. Então não é uma ração ruim, é gostosa, viu? Eu já comi alguns tabletes desse, apesar de ser uma ração de sobrevivência, não estou sobrevivendo, mas eu comi elas literalmente. Tenho que confessar que eu tomei um cafezinho e comi pelo menos umas 3 dessa aqui, tá? Então, não é ruim, tá? Não é ruim, ela é docinha, é literalmente igual uma bolachinha, tá? Só que uma bolachinha de sobrevivência. Se você colocar 2 embalagens dessa num kit 72 horas, se você vai ter ali ração por uns 3 dias e meio, em situações de movimento, com 2 pacotes, você vai ter 7 dias. Seria aí 1 quilo de ração para 7 dias de alimentação. Não é, claro, o tipo de alimentação que vai erguer a moral do sobrevivente. Afinal de contas, é uma ração feita para sobreviver, para não morrer de fome, tá? Então, se a gente pensa muito em enlatados, na hora de carregar ração dentro do kit 72 horas, o enlatado ele nunca vai trazer a mesma quantidade de benefício que essa ração, tá? Em comparação com o peso. E o nosso próximo item é a ração líquida, ok? É esse pacotinho aqui, em que a gente tem 500 ml. 500 ml de quê? Ração líquida? Água, tá, gente? Aqui dentro vem água, são pacotinhos com água, ok? São 500 ml em 4 pacotinhos de 125 ml, ok? Então, água empacotada, literalmente. É claro que esse tipo de ração ele vai estar muito mais relacionado para o mar, literalmente. Afinal de contas, como diz aqui, ração líquida para náufrago. Afinal de contas, é muito mais difícil você obter água estando numa embarcação no meio do mar. Mas é claro que a gente não pode descartar que é um item muito interessante e que funcionaria muito bem
na questão terrestre também, em situações de sobrevivência terrestre, apesar que geralmente em terra é muito mais fácil a gente obter água, mas não deixa de ser um item muito interessante, talvez até adicional em algum kit, alguma coisa que deva ficar guardada, afinal de contas, esse pacote pode ser armazenado por até 40 meses. Também a gente tem as instruçõezinhas aqui, também de acordo com o SOLAS, que eu já falei para vocês o que é. Aqui tem algumas instruções, inclusive em mais de um idioma. Beba somente o necessário em pequenos goles. Aconselhável não beber nas primeiras 24 horas. Então aqui dentro eu vou ter sachês de água. Então recomendável que a pessoa vá bebendo em pequenos goles. A ideia é que a pessoa se mantenha o mínimo hidratada até chegar o resgate, até que a pessoa obtenha o resgate. Na verdade não são sachêzinhos, são sachêzões, né? Deixa eu tirar aqui, ó, são sachês de água. Então isso aqui é água, literalmente, gente, ó, é água, tá? Então vem 4 sachês, tem mais 2 ali dentro do pacote. E isso aqui pode ficar armazenado por 40 meses. Apesar de ser uma coisa muito simples, é uma coisa muito interessante. A ração líquida é literalmente água, então não tem nada de super especial. É uma água super filtrada, vamos dizer assim, que pelo seu tipo de embalagem vai fazer com que ela tenha uma duração muito longa, correto? E a orientação é para que se tome em pequenos goles. Por quê? Para durar. Se você está numa situação de sobrevivência, você vai ingerir isso lentamente para que essa água dure por uma boa quantidade de tempo até chegar o resgate. Então por isso que ela menciona beber em pequenos goles. Inclusive aguardar 24 horas antes de iniciar o consumo dela, correto? Então a água, vou abrir, mas na verdade é literalmente água, tá? Deixa eu ver se tem um lugarzinho para mim cortar a embalagem. Não, no caso aqui não tem, vou ter que rasgá-la aqui mesmo, tá? É literalmente água. E ela rasga, se eu tivesse assim, uma faca numa situação de sobrevivência, ela abriria. Aqui já está o suficiente já. Não espere que eu vá dizer que tem gosto de alguma coisa, porque é gosto de água, tá, gente? A água só dá a sensação de ser uma água realmente muito pura, tá? Mas enfim, não deixa de ser um item interessante, inclusive para a preparação que você vai deixar armazenada, aquela que você vai deixar quieta lá sem mexer. Porque dificilmente você vai pegar uma garrafa, uma Camelback, por exemplo, um squeeze, e vai colocar água lá e deixar aquela água por 40 meses. Eu digo isso para deslocamento, não para preparação dentro de casa, ok? Mas dificilmente você vai deixar uma garrafa na mochila lá com água por 40 meses sem parar, você vai ficar trocando aquela água. Ou você compra um desses e coloca, são 500 ml de água que você vai ter. Gostei, tá aprovado, tanto a ração sólida quanto a líquida, produtos muito bacanas, são fabricados no Brasil, ok? E são acessíveis, não é uma coisa que está longe do poder de aquisição dos preparadores. Então pode ser um item muito interessante para você que está montando o kit 72 horas. Como eu falei, a ração sólida, vou colocar pelo menos 2 desses kits de ração sólida na minha Bug Out Bag, porque afinal de contas seriam ali pelo menos, no mínimo, 6 dias de ração de sobrevivência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. E se você gostou do produto e estiver interessado em adquirir isso e colocar nas suas preparações, aqui na descrição desse vídeo tem um cupom bem bacana para você utilizar na Paracord Aventura. Não só para esse produto, mas para qualquer produto que esteja na loja. Use o cupom e você vai obter um desconto. Um dos nossos objetivos aqui no canal é, quando mostramos um produto, tentar fazer com que esse produto chegue com um preço menor para você. É uma forma que nós temos de ajudar você a fazer as suas preparações. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua assistência. Não esqueça de dar uma curtida se você gostou desse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo do canal Área Z. Até mais!